Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino são os três times da Série A de olho em um brasileiro que atua no futebol holandês. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Gerson, que recusou a oferta para ser o dono do maior salário do elenco rubro-negro. Te atualizo também sobre Yuri Alberto, quais os clubes do exterior que tentaram a contratação do atacante do Corinthians. E Neymar renova ou não com o Santos? O presidente Marcelo traz atualizações. Já o julgamento de Paquetá está rolando na Inglaterra e existe a suspeita de que ele possa não mais jogar futebol profissional. Preciso contar também sobre uma joia do Atlético Paranaense, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar ou começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao Corinthians. A Corte Arbitral do Esporte marcou o julgamento do caso Matias Rojas para 29 de abril, processo super importante, até porque na FIFA o Timão foi condenado ao pagamento de 40 milhões de reais. Bora falar também sobre o Santos que tenta devolver Léo Godoy, lateral direito que pertence ao Atlético Paranaense e que definitivamente não deu certo na Vila Belmiro. O Peixe, inclusive, busca um outro jogador para a posição. Já a Portuguesa confirmou o empréstimo de Maceió ao Mirassol, a informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, operação de 150 mil reais até dezembro. Se o Mirassol quiser ficar com um atleta em definitivo, vai precisar desembolsar 4 milhões e 600 mil reais por 50% dos direitos econômicos. Preciso falar também sobre a CBF, que alterou as estreias dos três grandes da cidade de São Paulo. Palmeiras e Corinthians, que jogariam no sábado, tiveram seus jogos adiados para domingo, 29 para 30 de março. Palmeiras recebe o Botafogo e o Corinthians visita o Bahia. Já o São Paulo, que receberia o Sport no domingo, teve seu jogo antecipado para sábado no Morumbi. Quero falar também sobre Toni Kroos, um dos maiores jogadores do futebol recente que se aposentou no ano passado, anunciou que se tornou empresário de atletas e ele vai trabalhar como um dos representantes da Esportes 360, empresa que cuidava da carreira dele enquanto jogador. Para completar, o Curitiba anunciou nessa quarta-feira a rescisão do contrato de Rafinha. Tudo porque o lateral foi para a Alemanha alegando que precisava resolver problemas particulares, mas foi descoberto participando de um jogo de lendas lá do Bayern de Munique. A saideira do giro de notícias, o presidente da Federação Gaúcha freou a ideia de Peñarol e Nacional de jogarem o Campeonato Gaúcho a partir do ano que vem. Palavras de Luciano Roxman, eles precisariam se desfiliar da Associação Uruguaia e depois se regularizar no Brasil. Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense. Tem um meio atacante que ainda pertence às categorias de base do Furacão, chamando a atenção de clube grande da Holanda. O Feyenoord já fez proposta oficial ao CAP por Felipe Schickete, meia de apenas 19 anos de idade, que na temporada passada pelo Sub-20 havia marcado 20 gols e 14 assistências em 50 jogos. Nessa temporada ele até foi promovido para o time principal, ficou no banco de reservas em 5 oportunidades, mas ainda não estreou. Sua primeira presença no time de cima aconteceu em 2023. Só para completar, o Atlético Paranaense que busca uma grande venda, até por ter sido rebaixado para a Série B. Schickete, além do Feyenoord, também chamou a atenção de um clube da Letônia. Operário e Volta Redonda tentaram sua contratação nos últimos dias. Bora falar agora sobre o julgamento de Lucas Paquetá. O meio atacante, que pertence ao West Ham, foi da seleção brasileira e esteve nos planos do Flamengo, pode ser banido do futebol. É que começou nessa segunda-feira, na Inglaterra, o julgamento em relação a uma suposta participação dele com cartões amarelos em esquema de apostas esportivas. A Federação Inglesa pede que ele nunca mais possa atuar profissionalmente, porque alega que o jogador tomou 4 cartões amarelos de forma proposital para favorecer apostadores, no caso, familiares dele, que moram na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e haviam apostado nesses cartões. A defesa do Paquetá se defende, lembrando que o Paquetá está entre os 7 atletas que mais levaram cartões nas últimas temporadas com a camisa do West Ham.
Outro fator importante, pelo menos na visão da defesa, é de que todas as apostas feitas nos cartões do Paquetá tinham pouco dinheiro envolvido. Uma das apostas tinha R$ 24, a outra totalizava R$ 300. Para completar, além do banimento por conta dessa participação em 4 cartões, a Federação Inglesa alega que o Paquetá não ajudou nas investigações. Atleta que ficou de fora da lista de convocados para a seleção brasileira para que pudesse estar à disposição desse julgamento que pode durar até 3 semanas. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre Neymar. O atacante do Santos vai ou não renovar seu contrato com o Peixe? A pergunta foi feita para Marcelo Teixeira, presidente santista, que respondeu o seguinte, abre aspas, acredito que a expectativa seja muito positiva para que possamos estender esse contrato até a Copa do Mundo do ano que vem. Vale a lembrança de que o vínculo do Neymar com o Santos se encerra em 30 de junho e ele tem sido especulado em clubes europeus, já falaram em Bayern de Munique, além de outras alternativas. Até agora nada confirmado, exceto o Galatasaray, equipe da Turquia, que o Neymar já disse para pessoas próximas que não vai aceitar. Marcelo Teixeira ainda falou sobre o efeito positivo causado pelo Neymar desde que ele foi contratado na Vila Belmiro, abre aspas, o balanço dos primeiros meses com o Neymar foi muito positivo. Em campo ele evoluiu e cresceu tecnicamente. Fora dos gramados estamos alcançando resultados em termos de parceiros, empresas, aumentando o nosso volume de receita, fecha aspas. Neymar que tem garantidos pelo menos 3 milhões de reais fixos por mês de salários com o Santos. Com propagandas e parcerias, ele pode alcançar até 10 milhões de reais. Já são 7 marcas com quem Neymar fechou desde que se tornou reforço alvinegro. Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Yuri Alberto. André Curi, representante do corintiano, tem dado uma série de entrevistas e assegurou que o Yuri Alberto foi procurado por vários clubes do exterior nas últimas janelas de transferência. Abre aspas para o empresário, o Yuri veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0 com ele e eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros. Só com essa proposta o Corinthians já me pagaria e ainda ganharia dinheiro. O André Curi lembrando de uma série de processos que move contra o Corinthians. Essas ações giram na casa dos 54 milhões de reais. O André Curi cita clubes que tentaram a contratação do Yuri Alberto, abre aspas, já tivemos proposta do Wolverhampton, do West Ham e do Betis. Também já tivemos ofertas da Itália e nunca aconteceu. Aí uma reclamação do empresário em relação aos dirigentes corintianos. O André Curi completa, todo jogador que está na América do Sul pensa em jogar na Europa e com o Yuri não é diferente. Se tiver uma boa oportunidade, que seja boa para ele e para o clube, a gente vai conversar. Fecha aspas, nessas entrevistas, o André Curi também afirmou que apesar das ações contra o Timão, segue torcendo pro Corinthians, era seu time de infância e adolescência. Bora falar agora sobre Gerson. Nem a proposta para ser dono do maior salário do elenco rubro-negro agradou ao pai do meio-campista. Seu Marcão, que é também representante do Gerson, recusou a primeira oferta feita pelo Fla. Rubro-negro, incomodado com a posição do empresário, deixou vazar a notícia de que a proposta do Flamengo faria do Gerson dono do maior salário do elenco, ultrapassando Bruno Henrique e Alexandro, que hoje são os jogadores mais bem pagos do elenco. Bruno Henrique tem algo na casa de 1.800.000 por mês. O Alexandro recebe um pouquinho menos. Os dois valores incluem também pagamentos de luva, prêmio pela assinatura do contrato. O pai do Gerson alega que, pela presença do atleta na seleção brasileira e por ter sido alvo recente de uma proposta de 30 milhões de euros do Zenit, de que o Gerson merece um tratamento ainda melhor, com um aumento salarial e uma série de bônus que não estão previstos no contrato ou na proposta atual. Vale a lembrança de que o Gerson tem vínculo até dezembro de 2027 e, na opinião ou a pedido do Flamengo, esse vínculo seria estendido até dezembro de 2030. Só para completar um bastidor importante, na festa pelo título do Campeonato Carioca, que aconteceu recentemente depois do empate em 0-0 contra o Fluminense, o Marcão teve um desentendimento com dirigentes do Fla. O pessoal do Flamengo, meio que em tom de ironia, foi cobrar do Marcão uma resposta em relação a essa proposta feita. A resposta do Marcão não agradou e dirigentes do Flamengo meio que colocaram o Marcão no lugar dele. Talvez
por coincidência ou não, Gerson tem evitado dar entrevistas, não conversou com ninguém, nem depois da partida, nem em meio à comemoração. Também essa questão da renovação do contrato é um problema. Só para completar o noticiário do Flamengo, Jorginho, jogador do Arsenal, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Ele vai aproveitar esses dias da data FIFA para, ao lado da esposa, se ambientar o Rio de Janeiro. Há inclusive uma visita prevista ao Ninho do Urubu. Ele quer conhecer as instalações do clube, pretende também pesquisar lugares onde ele poderia morar com a família. Se tudo correr bem durante esse período, o Jorginho deve assinar um pré-contrato para virar reforço do Flamengo pro Super Mundial de Clubes, torneio que começa no mês de junho. Bora fechar o vídeo com informação importante. Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino estão de olho em Mauro Júnior, atleta brasileiro de 25 anos de idade e titular absoluto do PSV, clube holandês que disputa com frequência a Liga dos Campeões e que também briga por títulos em seu país. O Mauro é titular absoluto como lateral esquerdo, embora tenha surgido no Brasil, jogando com a camisa do Desportivo Brasil como um meio atacante. Ele se muda muito cedo, em 2017 para o PSV, e por lá vai mudando de posição. Chega a jogar como volante e mais recentemente, há 3 anos, tem atuado como lateral esquerdo e lateral direito. O fato de o Mauro Júnior ter contrato com o PSV somente até junho permite que Palmeiras, Red Bull e Botafogo tentem a assinatura de um pré-contrato para que ele se mude de graça, sem custos na metade do ano. Posso assegurar que o interesse do Palmeiras é quente, embora nenhum dos 3 clubes que já abriram conversas apresentaram propostas oficiais. A tendência é que o Mauro Júnior venha para o Brasil, até porque o atleta, que já soma 30 partidas na atual temporada com 3 assistências, entende que jogando no Brasil vai ficar mais perto de ser convocado para a seleção brasileira. Excelente alternativa, ótima opção, barata e interessante de alguém super adaptado ao futebol europeu e que caberia como uma luva nos clubes daqui. Só para completar, vale a lembrança de que na virada do ano o Corinthians também já havia demonstrado interesse, mas não existiram conversas recentemente. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola. Tchau!